Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite a todos. São 20 horas e 31 minutos. Aguardei aqui um minutinho a mais, porque tinha gente chegando aí um atrás do outro, para que a gente não ficasse interrompendo muito. Somos já 6 pessoas no ar, então estamos aqui ao vivo com vocês, iniciando a nossa tarefa de hoje. Deixa eu tirar esse telefone aqui. Nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje vamos ver a progressão, a escala de progressão dos espíritos. É um tema bacana, tem mais gente chegando, é um tema interessante, um tema que nos diz muito respeito, como toda a doutrina em si, mas é algo que está assim um pouco mais próximo de nós, né, identificarmos essa condição ali dentro desta escala. Quero pedir uma coisa para vocês, de início, que é o seguinte: nós vamos estudar várias ordens de espíritos, são 3 ordens em 10 classificações e mais alguns complementos. Não vamos ficar apontando, né, quem seria de qual ordem, nós estaríamos em qual ordem. Vamos nos identificar ali e ver o que a gente precisa melhorar e, especialmente, entender qual é a evolução que Deus espera de nós. Então, vendo as classes de espíritos, nós vamos entender qual é a trajetória que nós teremos que percorrer, independentemente de onde nós já estamos. É isso que é bacana no negócio, tá certo? Porque nós não temos capacidade nem de nos julgar ainda, de nos classificar com precisão dentro da ordem de espíritos, nós vamos ver já já. Então, é bacana que a gente estude, entenda, compreenda nesse sentido. Vamos evoluir para qual caminho? Então, nós vamos traçar ali a nossa condição evolutiva. Combinado? Então, vamos iniciando aqui. Eu achei... Opa, mais gente chegando. Eu achei, Irene, achei bastante didático o que nossa querida Evelyn fez, porque ela colocou, antes de estudar essa classificação, um estudo sobre a progressão. Eu não sei se todos tiveram bastante tempo aí, tempo suficiente para entenderem isso. E eu acho bastante prudente que a gente passe por esse material. Já estou deixando aqui o chat virado na minha tela para que vocês se manifestem, por gentileza. O assunto hoje é gostoso, dá para a gente fazer perguntas à vontade, tá? Então vamos iniciando aqui, porque vocês ficam muito quietinhos aí, mas queria pedir a vocês, ainda assim, que mandem algumas questões para mim aí, para a gente ir se melhorando, né, durante a nossa explicação, tá joia? Então, o nosso objetivo hoje é fazer essa classificação em linhas gerais, é claro, tá? Não são classificações absolutas, são escalas criadas por Kardec com os amigos espirituais auxiliando, para que a gente tenha uma noção evolutiva da nossa caminhada, tá certo? Os planetas e os mundos também têm essa escala evolutiva, e nós, como seres em evolução, criados simples, ignorantes e em crescimento, também temos a nossa escala evolutiva. Então, a nossa ideia com este estudo é esta, tá? É colocar todos nós aí em crescimento. Bacana? Então, vamos lá. Começando com aquela frase famosa que está lá no túmulo do Kardec, que é o regimento maior, vamos dizer assim, da nossa progressão, das nossas diversas encarnações. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ou seja, vamos voltar aqui, enquanto houver a necessidade, dentro do nosso processo evolutivo, de que a gente reencarne para aprender, para refazer as provas que a gente não foi tão bem assim nas encarnações anteriores. Então, esta é a ideia, tá certo? Nascer e morrer e renascer são princípios materiais, porque o espírito não morre, tá? Então, o nascer, o renascer e o morrer estão vinculados, obviamente, ao nosso processo de encarnação, a nossa vida é encarnada, tá bom? Então, vamos lembrar sempre disso. Há sempre uma lei universal, uma lei maior, muito maior do que essas leis que nós temos aqui no mundo terreno. E essa lei geral que rege a tudo e a todos é a lei do progresso, tá? Uma das leis divinas é a lei do progresso. Temos a lei de conservação e tantas outras leis de reprodução,
e tudo mais. Então, importante a gente lembrar muito isso. Nós falamos recentemente, na outra aula, a respeito do princípio evolutivo nosso. Começamos com o princípio inteligente, depois assumimos, sim, uma inteligência já no mundo hominal, e daí adiante nós estamos hoje em evolução constante, nunca regredindo. Então, essa é a ideia. Cada um de nós tem a missão de crescer, de evoluir, de melhorar, essa é a nossa finalidade, tá? Então, é muito bacana a gente lembrar disso, que nós estamos fadados à perfeição. Eu falo muito isso em algumas oportunidades que já tive, eu falei. Nós somos seres perfectíveis, o nosso objetivo é sermos perfeitos, felizes, evoluídos, puros. Esta é a nossa missão. Nós vamos chegar lá, mais cedo ou mais tarde, mas nós vamos chegar lá, tá certo? Então, eu achei muito bacana quando a Evelyn fala aqui que a doutrina espírita não tem fatalidade, determinismo, a gente não crê nisso. Mas a única fatalidade que a gente pode crer é justamente essa. Vamos ser felizes e vamos ser perfeitos. Tá? Não podemos nos esquecer disso. Este caminho não tem volta e nós vamos conseguir passar por essa evolução, ainda que a gente se demore muito, e com certeza vamos demorar, porque nós temos a vida eterna para chegarmos lá adiante, onde tantos outros já chegaram. Tá bom? Então vamos com calma, sem atropelos, que a gente vai chegar lá. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Estão me acompanhando aí? Tá? Tá tudo bem? Então tá. Então a gente aqui às vezes sofre muito porque a gente quer ser feliz. E a felicidade não é ainda para o nosso mundo aqui em que a gente vive. A gente tem momentos felizes, a gente tem às vezes um dia feliz, como a música diz, mas esse dia feliz às vezes é muito raro, né? O poeta já cantou lá na música. E isso é verdade, porque às vezes você está num dia maravilhoso, mas tem um mal-estar, às vezes você está num dia maravilhoso, mas uma contrariedade atrapalha. E é assim mesmo a nossa vida. Ainda na nossa fase evolutiva, a nossa felicidade não é plena. Nós vamos alcançar essa felicidade eterna, sim, mas à medida que a gente vá se desvinculando dos problemas terrenos que nos seguram muito ainda nas coisas mais difíceis e mais infelizes, vamos dizer assim. Tá bom? Então é importante que a gente aceite, no nosso processo evolutivo, as provas que nós temos que enfrentar. Como a gente enfrenta as provas nas escolas, nas faculdades, a gente tem que enfrentar as provas da vida, que são necessárias, destinadas à nossa evolução. Então a gente sofre muito e ainda não é feliz, porque muitos de nós se revoltam com essas provas. Aí se afastam de Deus e o caminho fica muito mais difícil. Fica bem mais longe dessa felicidade plena que a gente almeja. Então, é muito bacana a gente se lembrar disso. Nós só vamos ser felizes quando a gente realmente se desvencilhar das coisas que nos entristecem. Isso é um princípio importante de evolução para todos nós, tá bom? A Evelyn botou para nós lá uma tirinha, e eu achei bastante interessante, de uma mocinha conversando com o Francisco, dizendo que tinha muito medo de desencarnar e voltar como um animal. Aí ele explica para ela que a gente não anda para trás, nós vamos evoluir realmente muito lentamente ou um pouco mais rapidamente, conforme a evolução e o passo, caminhar, né, de cada um. Nós já vimos isso na criação dos espíritos, princípio inteligente, vamos evoluindo de mineral, vegetal, animal, até o reino hominal. Então a evolução é assim, ela não anda para trás, tá certo? Então nós não vamos andar para trás. Aí ela até brinca no final, ai, que coisa boa, na próxima encarnação eu quero ser uma princesa. Então é muito importante a gente se lembrar disso. Todos os espíritos têm a possibilidade de serem perfeitos. Todos seremos perfeitos, um dia qualquer. Mas nós temos que entender que nós podemos, acelerar esse nosso aperfeiçoamento, adiantar, apressar um pouco mais esse nosso passo evolutivo à medida que a gente se enquadra nas leis divinas. Não é que Deus está nos castigando, você não vai crescer porque você pisou na bola. Não é assim. A gente não vai adiantar porque a gente perdeu o compasso com a lei divina. É só a gente se enquadrar nas leis divinas, concluir aquela prova que a gente precisa fazer, porque aquilo é fato resolvido. E aí sim você adquire o conhecimento necessário para passar adiante como se fosse na escola. Tá certo? Então aquele conhecimento adquirido na escola faz a gente passar de ano. Na vida faz a gente progredir, porque eles vão se sedimentando,
vão ficando dentro de nós e a gente vai conseguir passar adiante, virar uma página nesse nosso processo evolutivo. Lembrando sempre, tá? Para trás a gente não anda, a gente só anda para frente, tá certo? E outra coisa importante, de que adiantaria a gente já nascer perfeito se nós não teríamos mérito? Então não há o mérito sem a luta. Nós temos que ter a nossa participação no nosso processo evolutivo. Então a gente precisa correr atrás, ter as nossas decisões, né, os nossos erros também, por que não? Mas a partir do nosso livre-arbítrio, tendo a liberdade de escolha, que a todos nós é dada por Deus, nós temos a possibilidade de, tomando decisões acertadas, andarmos mais rápido no nosso processo evolutivo, tá bom? Eu achei muito bacana a colocação que ela deixou para nós aqui, que é a seguinte: os espíritos não passam pela fileira do mal para chegar à fileira do bem. Eles passam pela ignorância, e é o que acontece conosco. Nós ainda ignoramos, desconhecemos verdadeiramente o que nós temos que fazer para crescer. E a doutrina espírita está aqui para nos mostrar isso. Nós precisamos sair do nosso estado ainda de animalidade, porque ainda temos muito de animalidade em nós, instintos, reações, às vezes animalescas, brutalidade, maldade. O ser humano ainda tem muito disso. Hoje eu vi um videozinho, só puxando aqui um parênteses, pedindo permissão para vocês, alguns vídeos da Polícia do Estado de São Paulo, Polícia Militar, estourando lá um cativeiro de um menino que estava dentro de um tambor, nu, em pezinho dentro daquele tambor, com os pés amarrados numa corrente com cadeado e as mãos amarradas na borda também com corrente. Então, eles próprios, policiais, que com certeza já devem ter visto coisas escabrosas na profissão deles, estavam chocados de ver os maus tratos que aquele menino estava submetido. Então, ele tinha só 25 quilos, um menino até já grandinho, com os olhos assim regalados, a gente vê numa magreza extrema, com os ossos quase aparentes, e assim sendo maltratado dentro de casa pela irmã, pela madrasta, pelo próprio pai. Então, muito importante a gente se lembrar, esta animalidade a gente tem que ir deixando, como a Evelyn botou lá naquele quadro, vocês se lembram lá do quadro evolutivo que a Evelyn botou lá para nós? Ela pôs esse quadro muito bacana, em que você vai descendo em animalidade e começa a crescer em angelitude. Então é muito interessante a gente caminhar dentro desse quadro, sempre para o lado azul ali da angelitude, para que a gente alcance a nossa melhora. O que seria isso? É a gente dominar em nós os instintos animais, os instintos originais que a gente já usou por necessidade, porque era assim, tinha que sobreviver, tinha que se alimentar, tinha que se reproduzir. Então, as leis naturais estão aí para isso. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando de lado esses instintos e vai agindo pela razão, pela consciência, pela inteligência, caminhando para a angelitude. Então, é essa a ideia, tá? Que a gente comece a ter responsabilidade séria sobre o que a gente faz e vá abandonando esses instintos. Porque, pensem bem, durante longos períodos, nós, saindo lá de simples ignorantes, a partir do momento que entramos no reino hominal, fomos dominados praticamente pelos instintos. Eram os instintos básicos mesmo, que a gente precisava para a nossa evolução. Então, esses instintos, eles foram sendo amenizados a partir do momento em que nós conseguimos dominar as faculdades, as diversas faculdades que são propriedades do espírito, que os animais não têm, apenas o princípio inteligente. Então, a partir daí, a nossa evolução começa a crescer. Nós vamos equilibrando, diminuindo em animalidade, subindo em angelitude. A partir do momento em que a gente equilibra, e aí sim ultrapassa em angelitude as nossas animalidades, elas vão ficando para trás. A gente já não age mais no olho por olho, como muita gente agia, né, desde a lei de Talião, que naquela época foi uma evolução extraordinária, porque podia se vingar à vontade. E aí veio a lei de Talião e falou, não, se ele te furou o olho, você tem o direito de furar um olho. Hoje isso para nós é absurdo, esse tipo de vingança, não é? Então, isso já demonstra que nós temos um passo a mais no nosso processo evolutivo.
Tá certo, meus queridos? Mande aí alguma coisa no chat para mim ou no grupo para ver se vocês estão me acompanhando aqui ou se tem alguma coisa, alguma dúvida, beleza? Então, o que acontece? Os espíritos vão seguindo esse princípio evolutivo. Isso é um princípio evolutivo. Nós vamos reparando os nossos erros, vamos consertando aquelas provas que a gente não fez bem feitinho, a gente volta para refazer. Então, a gente repete de ano como se tivesse tomado bomba na escola. Então, é importante a gente pensar que isso funciona mais ou menos desta maneira. Vamos adquirindo as virtudes a partir do momento em que a gente começa a gostar de fazer o bem, a gostar de acertar ao invés de errar, e aí a gente vai crescendo, porque os germes da imperfeição ainda estão em nós. Mas os germes da perfeição também estão. Nós precisamos regar uns e eliminar os outros. É a nossa fase evolutiva que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. A quantidade de existências físicas que a gente precisa passar vão depender, essa quantidade vai depender exatamente do tempo que a gente vai se demorar em cada uma das nossas provas, tá bom? Então é importante que a gente se desenvolva, que a gente corra atrás e se enquadre ali naquela classificação sem estresse, sem nenhuma urgência, nenhuma emergência, vamos dizer assim, tá? Kardec criou essa classificação em 3 ordens de espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos. Mas para que isso? Foi mais para que a gente pudesse entender, obviamente, com o espiritismo nascente, né? Para que a gente pudesse entender que existem espíritos que a gente não enxerga, que se comunicam conosco, que se manifestam entre nós, que influenciam a nossa vida, os nossos pensamentos e atos, que é o assunto seguinte, né, que nós vamos ainda ver, e que esses espíritos, eles têm características. E essas características foi o que ele passou para nós. É um estudo teórico-prático que ele deixou para nós. Por que isso? Porque a Evelyn bem deixou para nós aqui, os espíritos não são iguais. Eles não são iguais em poder, eles não são iguais em inteligência, em moralidade, e não são iguais em sabedoria, em saber. E isso é natural. A gente vê isso no nosso dia a dia, não vê? A gente vê colegas na escola, que a gente estudou com eles aí há alguns anos, alguns eram mais sabidos, outros não. Alguns eram mais ágeis, outros não. Alguns já tinham mais equilíbrio, outros já eram mais estourados. Então a gente cansou de ver isso. E essa escala espírita que a gente chama, ela é basicamente para que a gente apenas tenha ferramentas para identificação e para saber como lidar com espíritos assim, encarnados ou desencarnados. Tá certo? Então é necessário que a gente veja essa relação, porque existe um grau de confiança, um grau de estima que todos os espíritos merecem. Todos eles. E não é porque ainda estão em fase evolutiva mais baixa, vamos dizer assim, que eles não merecem o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso respeito, se já estamos um pouquinho acima deles. É esta a ideia. Vamos ensinar a eles para que eles também cresçam junto conosco. Então é muito importante que a gente se lembre disso. Essas categorias, essas classes que nós já vamos começar a ver, elas foram divididas por um aspecto didático e por um aspecto de conhecimento justamente dessas prerrogativas que cada espírito possui. Então, nós vamos ver aí que são 10 classes de espíritos em 3 ordens, que Kardec dividiu lá no seu estudo original. A terceira ordem, ele separou assim, são espíritos que têm predomínio da matéria sobre o espírito. Então, a parte física, material, ainda é dominante, ainda é predominante sobre o espírito daquele irmãozinho, tá? Ainda existe muita propensão ao mal. São ignorantes, têm orgulho, egoísmo e todas as paixões que advêm destas coisas que eu disse para vocês. Então, eles são do mal, têm orgulho, egoísmo, vaidade, ignorância e tudo o que vem através dessas outras antivirtudes, vamos dizer assim. Tá certo? Tem intuição de Deus, sabem? Existe alguma coisa. Tá? Mas eles não compreendem a Deus, então não têm ainda noção do que seria, tem ideias pouco elevadas a respeito. Então aí nessa classe nós temos os impuros, que são da 10ª classe, os levianos,
pseudo-sábios, neutros e batedores e perturbadores, tá bem? Na segunda ordem, deixa eu ver se falaram alguma coisa aqui, evoluímos gradativamente, tudo é um processo, beleza. Obrigado, Eliane, colocações perfeitas, muito bom. Estou acompanhando aqui o trabalho dela e tentando acrescentar algo para vocês, tá bom? Na segunda ordem, nós temos ainda erros, defeitos, mas olha como já muda. Predomínio do espírito sobre a matéria. Então, não há mais o predomínio contrário da matéria sobre o espírito, tá? E já existe o desejo de fazer o bem. Olha que coisa interessante. Então, nessa segunda ordem, nós temos os espíritos da quinta até a segunda classe, que são os benevolentes, os sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, para fechar esta nossa segunda ordem de espíritos. E na primeira ordem, os que já alcançaram a perfeição, óbvio, nós temos os espíritos puros, tá certo? Então, interessante, começando aqui já pela terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que a gente já viu ali, uma classificação breve deles, eles não são essencialmente maus, nem todos, tá? Há alguns que são mais levianos, mais inconsequentes do que maus na essência, tá? Eles não fazem o bem e nem o mal, alguns deles, tá? Pelo simples fato de não praticarem o bem. E aí revela a sua inferioridade, tá certo? O bem é necessário, é intrínseco na pessoa que já está em evolução, tá certo? Alguns deles ficam felizes em fazer o mal, tá? E podem aliar a inteligência, a maldade, a malícia, a maledicência, tá? E podem ter já algum conhecimento intelectual, mas eles são facilmente detectáveis, nós vamos ver ali, porque as ideias não são profundas, são superficiais, são ainda munidas de sentimentos inferiores, então é mais fácil que a gente os identifique, certo? Então é interessante que a gente pense o seguinte, esses espíritos, eles sofrem muito, porque o mal que eles fazem reverte para eles. Então, como o conhecimento deles é muito limitado, eles acham que estão sofrendo eternamente, mas é porque estão sofrendo há muito tempo. E por não acreditarem que a vida eterna é a do espírito, que ela continua, então eles estão sempre em sofrimento e achando que o sofrimento deles nunca vai ter fim, tá? Eles têm uma linguagem inferior, uma linguagem que demonstra a incapacidade intelectual que a maioria deles tem, tá? Ela traz um pensamento mau, e eles não são, assim, muito difíceis de serem identificados, tá? Então, o que acontece? Eles veem, e isso é possível, ver os espíritos mais felizes. E essa felicidade para eles é um tormento, porque eles estão ali naquele sofrimento, naquela angústia, sem conseguir uma melhoria na condição deles, mas por culpa, infelizmente, deles. Aí eles começam a ter inveja, eles têm lembrança de que poderiam estar melhores, né? Mas eles acham que o sentimento de dor nunca vai passar para eles, tá? Então, olha aqui, olha, sofrem pelos males que suportaram na vida física e pelos que acarretaram aos outros também na vida física. Então, quando eles estão encarnados, eles estão ainda tão materializados que é como se eles estivessem continuando a vida. Eles morreram fisicamente, o espírito é eterno, continua sofrendo pelas influências da matéria e da animalidade que eles ainda conservam, e eles, nessa condição, entendem que estão em sofrimento eterno. Então, é muito difícil para eles passar por essas fases, tá certo? Então, vamos ver aqui, os espíritos impuros, eles são inclinados ao mal, que é o objetivo de suas preocupações. Então, eles praticam o mal, dão conselhos pérfidos, incentivam a discórdia, a desconfiança, olha que coisa, e usam disfarces, todo tipo de disfarce para enganar, tá? Eles são reconhecidos mais facilmente, como eu disse para vocês, são facilmente reconhecidos, porque eles são triviais, são superficiais, a linguagem deles às vezes é muito chula, falam palavras de grosso calão, então é difícil para eles entrarem em alguma manifestação, em alguma comunicação e não serem detectados, tá? Eles não têm sensatez. Então, se eles tentam enganar, rapidinho eles caem, porque a argumentação deles é pobre. Eles não conseguem sustentar aquela argumentação durante todo o tempo,
tá certo? Então, quando eles estão aqui na vida física, eles são dados a todos os tipos de vícios, de perdições, de desvios de conduta, de crimes e tudo mais. Então, são espíritos que possuem muita avareza, muito egoísmo, muito orgulho. E, de uma certa maneira, não evoluem até por essa razão. Estão sempre agarrados ali nas coisas ruins, certo? Na nona classe, temos os espíritos levianos. Eles não são tão maus assim, tá? Mas são ignorantes, são zombeteiros e são malignos. Por quê? Porque são inconsequentes nos seus atos também. Então, eles se metem em tudo, eles dão palpite em tudo, eles respondem em tudo, mas sempre faltando com a verdade, tá? Então, eles causam pequenas confusões, pequenas alegrias, e assim, às vezes, conseguem arrebanhar um monte de seguidores dentro daquelas pequenas alegrias, tá? E eles estão, de uma certa maneira, sob a dependência de espíritos superiores, que às vezes precisam executar determinadas tarefas e determinam a eles executarem essas tarefas, e a eles são mais afetos, porque como eles estão ainda bem animalizados, em determinadas situações, são estes espíritos encarregados de executarem algumas tarefas pelos espíritos superiores, tá bom? Então é muito interessante isso, tá? E outra coisa, nessa categoria estão aqueles espíritos que usam de nomes famosos para se promoverem, tá bom? Então às vezes aparecem em reuniões e dão o nome de algum artista famoso, de algum filósofo, coisas assim. Então tenhamos cuidado, né, que são espíritos perigosos ainda, tá? Os pseudo-sábios, que são da oitava classe, o próprio nome já fala, são falsos sábios, aqueles que acham que conhecem muito além do que eles realmente sabem. Então, eles se fazem de espíritos evoluídos e né, já em alto progresso, a sua linguagem um pouco mais refinada, mais erudita, mais bonita, mas eles se perdem também na argumentação, porque eles também não têm condição de sustentar além daquilo que eles já conhecem. Eles conhecem um pouco, mas é pouco, não é muito, não. Aí ficam presunçosos, né? São orgulhosos, porque já alcançaram a evolução, né? Aos olhos deles, é claro. Inveja, são teimosos, então às vezes passam orientação, você questiona, porque é assim, né? O nosso raciocínio tem que funcionar, a nossa fé tem que ser raciocinada. E aí eles insistem, são teimosos, até que a gente caia na conversa deles e eles se sobressaem com isso, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha critério quando a gente for analisar mensagens supostamente cheias de sabedoria, sim, porque os nossos mentores, os nossos espíritos superiores que nos guiam aqui, nos governam nas casas espíritas, não procedem dessa maneira, tá? Eles são corretos, são coerentes, e a sabedoria deles é realmente verdadeira, não é assim pseudo-sábio como esses outros, tá certo? Eles costumam conseguir nos enganar pela eloquência, falam bem, tá? Mas não demonstram coisas muito corretas, sugestões não são boas e tudo mais, tá? Então, tomemos cuidado. Os espíritos neutros são aqueles que não são tão bons para fazer o bem, nem tão maus para fazer o mal, tá? Eles tendem para um lado ou para o outro, estão em cima do muro, tá certo? Então, eles nem falam o certo, nem falam o errado, muito pelo contrário, né, como dizem os comediantes por aí, tá? Então, eles um pouco se elevaram, um pouco se melhoraram, tá certo? Mas ainda se apegam ao mundo material, ainda têm saudade, né, das grosserias vulgares do planeta, e por isso são neutros, eles não estão ali para fazer mal nem para fazer bem, estão apenas ali, tá? Então, interessante. Terminando a categoria, né, a terceira, a primeira ordem, a sexta classe, que são os batedores e perturbadores. São aqueles responsáveis pelos efeitos físicos, que já foram tão necessários, né? E são aqueles que são chamados de fantasmas, de assombrações, aqueles que trabalham nas casas fazendo barulho, fenômenos extraordinários, porque eles têm comandos, conseguem comandar a matéria de uma forma mais eficaz. Eles podem pertencer a qualquer uma dessas outras ordens, né, dessas outras classes, perdão, dentro da primeira ordem, da terceira ordem. Por que isso? Eles são apegados à matéria, então eles ainda têm muito domínio dos processos físicos, como arranhar, arrastar corrente, bater nas mesas e tudo mais. Então, os fenômenos de Hydesville foram um exemplo, né, de
batedores e perturbadores, ainda que naquele momento eram espíritos, no caso do Charles Rosman, que estava ali demonstrando a sua necessidade naquele momento de falar o que tinha acontecido com ele e ser um dos precursores da corrente nascente do espiritismo, tá certo? Mas eles são espíritos que servem muito também aos espíritos superiores. Eles utilizam deles para determinadas tarefas, passam a eles determinadas tarefas a serem executadas e eles executam. Então é importante a gente se lembrar disso, tá? É muito importante que a gente se lembre que eles estão aí também da sua serventia. A segunda ordem são aqueles espíritos que já existe a predominância do espírito sobre a matéria, nós já vimos aí na classificação, tá certo? Alguns deles têm ciência, outros têm sabedoria, outros têm bondade, mas eles ainda não conseguiram ajuntar todas essas virtudes, todas essas qualidades. Estão crescendo, estão evoluindo, já estão numa, vamos dizer assim, numa crescente mais rápida do que os outros, porque já embalaram, vamos dizer assim, na sua evolução. Importante a gente se lembrar. Eles não estão completamente desmaterializados. Então ainda sofrem muita influência da matéria, mas já são espíritos de ciência, espíritos que já possuem conhecimentos numa área ou em outra, ainda não em todas, tá? Para poder conseguir a evolução um pouco mais rápida do que os demais, tá certo? Então, eles, os mais adiantados, nestas classificações que nós vamos ver agora, já conseguem juntar o saber às qualidades morais. Esse é um ponto importante, que até agora nós não falamos, tá? A moralidade. Então, quando a gente tem o saber, mas não tem a evolução moral, como a Evelyn bem exemplifica, e eu falava de forma diferente, nós temos uma asa grande e uma asa pequena. Então, a gente não consegue voar. Eu costumava dizer, quando dava aula nesse assunto, que a gente tem uma perninha mais curta que a outra perninha. Então, quando você vai caminhar, você vai ficar coxo, manco, se precisar correr, não consegue, então vai evoluir, sim, mas a evolução é mais lenta, devido a essa dificuldade no seu caminhar evolutivo. Então é importante que a gente se lembre disso. Esses espíritos já compreendem Deus, já entendem sobre o infinito, gozam já de certa felicidade, felicidade relativa, alguma parte da felicidade dos bons espíritos, tá? E outra coisa que eu achei bastante interessante, eles são felizes por fazerem o bem. Então esse é um ponto marcante, interessante, desta categoria evolutiva, certo? Então é muito importante que a gente se lembre. A quinta classe são os espíritos benévolos, e o ponto marcante deles é justamente a bondade. São espíritos bons, tá? Ainda com saber ilimitado, ainda com saber limitado, não conhecem de tudo, não sabem tanto assim, tá? Desenvolveram-se mais moralmente do que intelectualmente. Então são espíritos de moral, às vezes, elevada, mas não têm ainda a sua intelectualidade muito avançada. Tá certo? E eles gostam de prestar serviços aos homens quando estão desencarnados e até de proteger os homens aqui encarnados. Então, são espíritos benévolos que estão aí para fazer o bem. A característica deles é a bondade. Na quarta classe, temos os espíritos sábios. São aqueles sabidos, com grande amplitude de conhecimentos. Tá certo? Eles se preocupam mais com as questões científicas do que com as questões de moralidade. Então, vejam bem, aí eles estão com a perninha crescida para o lado da ciência. Os outros, os benévolos, estavam com a perninha mais desenvolvida pelo lado da bondade, tá? As asas não eram iguais, tá bem? Então, o que acontece? Eles têm imensa aptidão para a ciência. Às vezes, muito grande aptidão para a ciência. E eles encaram isso pela sua utilidade. Eles são úteis à evolução da humanidade através da sua ciência, da sua arte. Então é importante a gente se lembrar, eles têm muita valia, mas ainda estão faltosos consigo mesmos na evolução pelo lado moral, tá certo? Na terceira classe, que são chamados espíritos prudentes ou espíritos de sabedoria, é um pouquinho diferente dos sábios, são aqueles que já estão em ordem moral mais elevada. Então eles têm uma questão moral bem mais elevada do que os outros dois da mesma ordem espiritual, tá certo? Possuem capacidade intelectual,
já bem evoluída, poder de julgar com precisão coisas e pessoas. Então, vejam bem, já tem conhecimento intelectual evoluído e uma qualidade moral bem mais elevada. Então, aqui a dificuldade das perninhas já está se diminuindo um pouquinho, já estão chegando próximas, as duas pernas, as duas asas já estão mais em condições de voar. Porém, ainda não possuem conhecimentos ilimitados. Tá? Mas vejam bem, já é uma classe de espírito bastante evoluída. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Certo? Finalizando essa segunda ordem, nós temos os espíritos superiores. A gente vive falando deles, né? Ah, nossos mentores são espíritos superiores. E olha só que bacana. O que são esses espíritos superiores? Reúnem ciência, sabedoria e bondade. E possuem uma linguagem sublime. Olha que bacana. Então, são aqueles que já estão aí aptos a nos ajudarem. Aptos às mais justas noções sobre o mundo corpóreo, dentro dos limites que eles que ainda possuem, né, do seu conhecimento. Então, vejam bem, são espíritos que têm muito conhecimento, são espíritos que têm bastante crescimento moral, bastante crescimento intelectual e têm condições de ajudar voluntariamente a humanidade, tá certo? Procuram a bondade, a boa-fé, a verdade a todo custo. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Almas que estejam bastante libertas dos liames terrenos. Então, são estes os espíritos. Estão aqui encarnados, geralmente como missionários, vêm para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão de evolução, tá certo? E mesmo estando aqui encarnados, como nós, passando por todas as vicissitudes que a matéria impõe, por todas as necessidades e dificuldades que o corpo físico impõe, eles não se desviam do bem, não se desviam do que já evoluíram, do aprendizado que já fizeram, tá certo? Então é muito interessante a gente se lembrar disso, tá bem? Quando encarnam, vêm cumprir, como eu disse, uma missão, e geralmente são missões importantíssimas para a evolução do planeta, tá certo? De qualquer planeta que seja onde eles encarnam, tá bom? Então é necessário a gente se lembrar disso, beleza? Bom, já caminhando para o fim aqui, nós vamos ver os espíritos de primeira ordem, que são quem? Os espíritos puros, que não possuem mais nenhuma influência da matéria, nenhuma, superioridade intelectual e moral absolutas, tá bom? Então, são aqueles espíritos que já estão lá, na última escala, lá em cima, são os mais altos, que já percorreram todos os graus de evolução espiritual, já se despojaram de todas as suas faltas, de todas as imperfeições morais que ainda tinham, que já se despojaram de todas as impurezas que a matéria consegue impregnar no espírito e no perispírito, tá certo? Então, eles não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis como os nossos, tá certo? Porque eles não têm mais provas a expiar. Eles não têm nada para sofrer. Então, olha que maravilha. Já alcançaram um padrão evolutivo tão alto que não precisam mais reencarnar em corpos falíveis e mortais como os nossos. Olha que coisa bonita, tá certo? Eles vivem a vida eterna em espírito, né? Desfrutam no seio de Deus. Olha que bacana, e gozam da felicidade inalterável. Olha ela voltando aqui. Lá no início, e onde nós estamos, que nós vamos nos classificar aqui dentro dessa ordem, eu já disse, a felicidade não é desse mundo. Nós ainda estamos construindo condições para sermos realmente felizes. Eles aqui já têm condição de felicidade inalterável. Olha que coisa bacana. E eles são os ministros de Deus, os mensageiros divinos, os anjos, os arcanjos, como queiram classificar, tá? E são responsáveis pelo equilíbrio, pela harmonia do universo, cumprindo as missões, as ordens, os desígnios que vêm do mais alto, que no caso está bem pertinho deles, que é Deus. Tá certo? Olha que coisa muito interessante. Dirigem a todos os espíritos que estão abaixo deles. Então, eles são os gestores de todos nós que estamos aqui para baixo, determinando as nossas missões, ajudando na nossa evolução, tá certo? Muito importante, nos ajudam a vencer as angústias, nos incitando ao bem, à expiação de determinadas faltas que a gente precisa passar. Eles estão ali nos ajudando, nos inspirando, nos intuindo para que a gente vença. Então, são os nossos
guias mesmo, os espíritos que nos ajudam verdadeiramente a evolução. Eles vão passando as suas informações e a gente vai recebendo aqui, vai evoluindo, caminhando atrás do que eles nos passam, se fossem os nossos mestres, os nossos mentores, tá certo? Os homens podem comunicar-se com eles, sem pretender tê-los constantemente ao seu dispor, tá? Não são espíritos de estimação, que vão ficar conosco aqui, constantemente nos ajudando. Aí você tropeça lá, meu querido, ele não vai estar ali à sua disposição para te ajudar, assim, constantemente, desta maneira. Vão te intuir, mandar bons fluidos, boas energias para que você evolua e vão estar te ajudando, sim. Te garantindo campos mentais favoráveis para a sua evolução. Mas não estão ali com você o tempo todo, tá certo? Aí tem um ponto aqui bastante importante, que são os espíritos crísticos. Olha que coisa bacana. Esses espíritos crísticos são, dentro da classe dos espíritos puros, uma outra classificação. Olha que bacana. E dentro desse rol, são espíritos, como diz ali Emmanuel em A Caminho da Luz. Há uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. São os espíritos crísticos. Então, estes são os espíritos mais elevados em toda a nossa classificação que Kardec deixou para nós. Tá? Então, vamos ver aqui o nosso Jesus Cristo, que ele era Cristo porque era dessa classificação crística. Então, olha que interessante, são Cristos, são os espíritos que ao longo da jornada evolutiva atingiram tal nível evolutivo que não possuem mais corpos com princípio material. Olha que bacana. Ou seja, corpos materiais, influência, semimaterial, perispírito, por exemplo, como nós temos, não, eles já não têm mais. São espíritos que manifestam-se apenas em corpos superiores. Ouso dizer, completamente incompreensíveis para nós ainda. São corpos formados diretamente no fluido universal. Olha que coisa sensacional. Não podem mais encarnar. Não podem mais ficar circunscritos a corpos materiais ou semimateriais. Por que isso? Porque seria, como no exemplo da Evelyn, você enclausurar em um corpo físico grosseiro, ruinzinho, igual esse nosso aqui, uma luz tamanha que ela dissolveria aquele corpo pela sua força, pela sua potência iluminada. Então é importante a gente se lembrar disso. Eles são tão puros que os organismos físicos que os diversos planetas possuem não são capazes de servirem a eles de corpos, tá bom? Esse quilate evolutivo que eles já alcançaram irradia-se de uma certa maneira que essa energia ela é capaz de dominar, de controlar, de sustentar. Então, olha que coisa interessante. Irradiam sua energia, sua força vital para dentro do planeta onde eles estão trabalhando, sustentando todo o globo, toda a vida que existe naquele planeta. São inúmeros. Esses inúmeros Cristos, ainda assim, não estão no ápice da sua evolução. Olha que coisa interessante. Eles ainda se organizam em coletividades, em egrégoras, que estas são forças mentais que comandam os diversos planetas. E eles têm classificações, já quase terminando aqui. Olha que bacana. Existem os Cristos planetários, os Cristos solares e os Cristos, né, galácticos. Olha que coisa interessante. Os Cristos planetários são aqueles de onde nós temos o nosso Jesus Cristo. São aqueles responsáveis por planetas, os Cristos planetários. Os Cristos galácticos são aqueles que são solares, perdão, são aqueles que cuidam da manutenção de vida em sistemas solares. Então, existe o nosso Cristo que cuida do nosso planeta, Jesus Cristo. Existe acima dele, em um ponto evolutivo a mais, um Cristo solar, que cuidam do sistema solar nosso todo, por exemplo, tá? E acima deles nós temos os Cristos galácticos, que são aqueles que cuidam de galáxias inteiras, tá? E um pouco mais acima deles nós temos os Cristos
co-criadores divinos. Aí sim estão no ápice. São aqueles que têm uma mente tão vigorosa, tão poderosa, que eles abarcam todo o universo e conseguem enxergar a Deus de uma forma que a gente não pode imaginar também, pela nossa inferioridade, porque eles estão tão próximos que eles vivem, né, com Deus, enxergando a Deus, vivenciando o que Deus deseja, vivenciando a força divina. Então, olha que coisa interessante. Jesus Cristo, governador do nosso planeta, a gente já sabe disso, presidiu a criação do nosso planeta. Foi ele, Jesus Cristo, que governou toda a criação do nosso planeta, todos os organismos, sistemas, tudo que existe no planeta Terra foi criação de Jesus Cristo. Então, ele é um Cristo planetário, ainda faltando um pouquinho, muito pouquinha coisa, para chegar a ser um Cristo co-criador divino. Beleza, meus queridos? Então, muito importante que a gente se lembre disso, tá? Esses espíritos puros é que são os Messias, que são os mensageiros de Deus para a transmissão de tudo que Deus deseja. Toda a execução das vontades divinas e grandes missões, como Jesus executou uma, né, que foi necessária aí uma alteração no planeta, uma preparação grande para que ele viesse aqui e passasse por nós aqui no período em que ele esteve encarnado, tá? E eles são os responsáveis por presidirem a evolução dos planetas e presidirem a harmonia geral do universo. São eles que cuidam de tudo, para que tudo funcione sincronizadamente, que seja tudo muito bem feito, perfeito, dentro de todas as leis que Deus criou e que são elas absolutamente perfeitas. Tá certo? Entendido aí, meus queridos? Vamos precisar entender aí que, como eu disse para vocês, nós não estamos para apontar o dedo para ninguém, não. Tá? Exemplos e classificação, você não vai ficar ali com o caderninho olhando como a pessoa procede, e ia lá um espírito da 10ª categoria. Não, nós estamos aqui para isso, não. Nós temos que olhar o nosso próprio umbigo, olhar para dentro de nós, nosso processo evolutivo, e abrir as nossas asas, ver se elas não estão de tamanho diferentes, né? E ver qual delas que está menor, vamos evoluir, vamos crescer, porque a gente consiga voar, tá certo? Necessário que a gente consiga voar, tá bem? Bom, eu, da minha parte, encerrei aqui com vocês. Não sei se ficou bom aí, se vocês tiveram dúvidas, porque hoje, mais do que antes, vocês estão absolutamente quietinhos. Aqui no chat, não virou nenhuma página. Algum comentário aí, meus queridos? Por favor. Eu já publiquei para vocês aqui a aula da semana que vem. Aula 17, influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É um assunto bastante interessante, muito importante para o nosso aprendizado e a nossa fase evolutiva. Tá bom? Algum comentário, gente? Me dê aí um retorno, por gentileza. Nós estamos em 8. Precisava saber de vocês aí se tem mais alguma coisa a dizer, por gentileza. A aula foi muito bem explicada. Fico feliz. Estou apenas aqui complementando o que a Evelyn passou para nós com bastante propriedade, com bastante sabedoria. Tá certo? Então, algo mais, queridos? Podemos encerrar, então? Vocês estão todos de acordo aí? E aí um alô para mim no chat. Vamos, então, finalizando, né, com vocês. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo agradece imensamente a participação de todos. Gratidão pelo aprendizado. Eu que agradeço pela confiança. Agradeço demais a confiança de todos na nossa proposta de estudo, na nossa proposta de trabalho. Que Jesus nos fortaleça a cada dia para que a gente alcance a nossa evolução, o nosso crescimento, possamos contribuir para o crescimento dos outros, dando a eles bons exemplos, boas explicações, boas intuições, que a gente evolua sempre, que a nossa pandemia sirva muito para a nossa regeneração pessoal e agora com a possibilidade aí de medicamentos, que a gente não volte a ser como antes, que a gente caminhe para frente, porque o processo evolutivo não volta, né, como a gente já viu, ele não retrograda. Então é importante que a gente se lembre disso, tá bom, meus queridos? Então, com um beijo no coração, agradecidos a Jesus, desejando a todos uma ótima semana, de muita paz, de muito aprendizado, de muita evolução. Nós vamos encerrando por aqui, o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece a todos, tenham um resto de semana iluminado, um grande abraço
Até a próxima. Tchau, tchau.